Eu sou a Thaís Polimene, sou apresentadora do Geração Curto Circuito. E hoje a gente vai falar aqui em Novo Acordo sobre sustentabilidade no agro, biotecnologia e exportação. A gente está aqui com o Rodrigo e com a Marliene, que já eles vão se apresentar. Eu vou fazer minha audiodescrição para as pessoas com baixa visão ou com deficiência visual. A gente também tem aqui um outro recurso de acessibilidade com a Rosa, que é intérprete de Libras. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, comprido, castanho, tenho franja, estou com um brinco verde, estou com um vestido preto e um tênis colorido. E tenho pequenas tatuagens no braço. E a gente está conseguindo realizar o Geração Curto Circuito Talks aqui em Novo Acordo, graças ao patrocínio da CNH e do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. E quem está assistindo aqui pode depois assistir no nosso canal do YouTube, a gente vai postar também, vocês podem reassistir, Geração Curto Circuito. Também estamos no Instagram, no TikTok, então vocês podem acessar a gente, seguir, a gente vai postar o making off e tudo. Então sejam bem-vindos, Rodrigo e Marliene, vocês podem fazer a audiodescrição de vocês, por favor? Sim, bom dia, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Marliene Severiano, sou uma mulher negra de cabelo cacheado. Estou vestindo um conjunto verde social e um sapato preto social. Meu nome é Rodrigo Cordeiro, eu sou pardo, tenho cabelo cacheado, estou de calça jeans, camisa social azul, sapato preto. Perfeito, foi fácil, né? Primeira vez que vocês fazem a audiodescrição de vocês? Então... E a gente vai falar de profissões, mas hoje a gente vai falar sobre biotecnologia e exportação. Por que a gente vai falar disso? Porque a gente trabalha com economia criativa, né? O Geração Curto Circuito começou como um projeto que a gente falava só sobre profissões da economia criativa. Hoje em dia a gente fala de vários. E dentro da economia criativa tem a área de tecnologia, que tem a área de biotecnologia. E aí eu encontrei o Rodrigo na internet, aí me indicaram um site de startups aqui do Tocantins, aí encontrei a Nova Planta. Então, eu queria que o Rodrigo começasse falando sobre o que é a Nova Planta. Eu acho que explicando o que é a Nova Planta, a gente pode começar por aí. Bom, gente, meu nome é Rodrigo Cordeiro, né, como eu já me apresentei. Eu estou como CEO, né, diretor da empresa Nova Planta, pesquisa e produção de mudas. A gente é uma startup fundada lá em Gurupi, apesar de eu não ser do estado, né, mas eu já estou aqui há um bom tempo, né. Eu faço engenharia de bioprocessos e biotecnologia na UFT, no campus de Gurupi, e a gente decidiu lá, entre professores, alunos, uniu áreas, né, de agronomia, biotecnologia e fundou ela em 2019. Então, desde então, a gente vem aí despontando no mercado, graças a Deus. Vem crescendo, fazendo boas parcerias no Brasil, fora do Brasil também a gente já tem parcerias, na área de biotecnologia vegetal e pesquisa científica. O foco da nossa empresa, eu até trouxe uns produtos para vocês verem, hoje é a produção de mudas in vitro, que é uma tecnologia que é muito usada já no mundo inteiro, né? Mas no estado não tinha nenhuma biofábrica, que é o mercado que a gente chama de biofábricas de produção de mudas. Então, a gente vê a necessidade aqui dos produtores de ter mudas de qualidade. E o alto custo que essas mudas chegam aqui, aqui no Tocantins, né? E a questão de sanidade ambiental, a sanidade das mudas, né? Disseminação de pragas e doenças. Então, através dessa tecnologia que a gente chama de micropropagação in vitro, a gente consegue produzir muitas mudas, tanto para reflorestamento quanto para produção. No caso aqui na minha mão eu tenho um exemplo de variedade de mandioca da Embrapa, que a gente ganhou a licença da Embrapa para produzir a muda deles, né? Que a muda deles tem patente, tem registro, então eles cederam para a gente produzir algumas variedades dele para estar impactando a agricultura familiar, né? Que é um dos nossos focos agora atuais, daqui para frente. Inclusive, a gente está com algumas parcerias com a prefeitura e, então, isso vem sendo benéfico para muitos agricultores, para muitos produtores da região, porque a gente está conseguindo oferecer muda de qualidade, a gente está conseguindo também inserir alunos de curso técnico, de ensino superior,
num novo mercado, que é a biotecnologia. Então, hoje a gente recebe muitos estagiários na empresa, né? Tanto do ensino técnico quanto do superior, já passou muitos lá. E isso vem auxiliando eles a conhecer novas tecnologias para o mercado de trabalho. Atualmente, a gente está com uma parceria com a empresa de São Paulo, que eu estava comentando com ela. Foi até pegar um gancho aí da fala do diretor de vocês, que é para vocês, tipo assim, não poderem sonhar com qualquer lugar. Quando eu vim para cá, eu tinha só o sonho de me formar, eu vou lá fazer uma faculdade, tipo, não tinha nada, só o sonho. E eu vim, e hoje a gente está aí com uma empresa que está reconhecida internacionalmente. A gente já aprovou editar, já foi até para a Alemanha por conta dessa tecnologia. Ou seja, um projeto pequenininho que começou lá em Gurupi, com uma ideia de professores e alunos, já está aí crescendo, graças a Deus, no estado. E hoje a gente está com alguns projetos aprovados, contrato feito, e graças a Deus a gente está conseguindo até empregar pessoas da região. E hoje nossos funcionários são ex-estagiários nossos, alunos que passaram por lá, e a gente viu que tinham uma grande dedicação na área, gostaram, e a gente está conseguindo contribuir cada vez mais com o setor. Ô, Rodrigo, é isso que fazemos. Você acha legal a gente passar para os alunos, para eles conhecerem? E aí, conta para a gente, por exemplo, para trabalhar com biotecnologia, tem que gostar de quais matérias? Bom, não sei se vocês sabem, mas o Tocantins é um dos poucos estados do Brasil que tem um curso de engenharia de bioprocessos e biotecnologia. Eu já vou responder a tua pergunta só. E assim, poucos lugares no Brasil tem esse curso, não é muitos lugares. É um curso muito completo, muito inovador. Hoje em dia, a maioria dos projetos, editais e das empresas, elas estão voltadas para a biotecnologia. A gente tem o agronegócio muito forte no nosso estado, todo mundo sabe, né? Então, hoje, todas as plantações aqui no estado, ou se não a maioria dela, usa defensivo biológico. E os defensivos biológicos são feitos através de biotecnologia. E assim, a Solubio, ela estava aqui no nosso estado, a empresa Solubio, né? Que ela foi vendida até para uma multinacional. E a maioria do pessoal que é lá do começo da Solubio são todos meus colegas de turma. E eu, inclusive, estava em Jataí, recentemente fui no casamento de um amigo meu, que, pegando de novo o gancho do diretor, esse aluno, ele veio de extrema pobreza do Maranhão, chama Josian. O sonho dele era só se formar e poder ajudar a família dele. Ele tinha só o sonho, ele morou comigo uma época, a gente dividia aluguel, ele, tipo assim, extrema pobreza mesmo, na Universidade Federal a gente encontra muito, mas um rapaz guerreiro. Hoje ele coordena todo o setor dos bioreatores da Solubio, tipo assim, então, e o foco dele sempre foi mesmo crescer, estudou muito. Então, hoje, quando a gente entra na faculdade, para trabalhar com biotecnologia, assim, tem um curso técnico e tem a engenharia, né? Então, tu tem que gostar um pouco de cálculo, de física, mas principalmente de biologia. A biologia que a gente vai focar é uma biologia mais aprofundada na faculdade, mas a gente pega toda a base do nosso ensino médio, fundamental, obviamente. Mas, assim, tem que focar um pouco. Agora, a biotecnologia voltada à nossa região, tem que estudar muito e entender muito do nosso bioma, que é o Cerrado. Apesar de a gente estar na Amazônia Legal, mas predominantemente o bioma que é o Cerrado. E como eu vim do Pará, o bioma lá é o amazônico. Então, eu tive que fazer essa transação de conhecimento, estudar bastante, porque é uma outra diversidade. E, assim, as pessoas hoje que têm conhecimento no Cerrado estão ganhando muito dinheiro fora do Brasil, porque tem muitas regiões áridas, por exemplo, África, etc., que muitos profissionais da UFT estão indo dar consultoria, por conta que é ambientes iguais. Inclusive, recentemente agora, o pessoal foi desenvolvendo um projeto para a África, para justamente porque eles têm principalmente com a mandioca que vai passar aí com vocês,
E eles estão desenvolvendo um projeto para o plantio, melhoramento de mandioca, e a Embrapa tem um papel fundamental na África também. Então, assim, acho que a gente pensa em também, às vezes, empreendedorismo, etc. O foco da empresa é, sim, gerar lucro, ganhar dinheiro, mas, principalmente, isso gerar... Tanto que uma da parte da missão da empresa nossa é gerar tecnologias para a região. Então, a gente precisa fazer esse repasse de tecnologia para a região, né? Hoje, a gente está conseguindo ter um mecanismo aí bom com a SEAGRO, com o governo. A gente está conseguindo desenvolver e espalhar a nossa tecnologia, que era muito pouco difundida pelos agricultores. O que acontece? Quando tu leva uma nova tecnologia para uma pessoa que já está acostumada a fazer aquilo há muitos anos, é meio impactante, né? Então, no início, a gente sofreu um impacto muito grande, porque o pessoal não aceitava muito bem, não entendia muito bem. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem uma aceitação. O governo também ajudou bastante a gente a divulgar a questão da tecnologia, a prefeitura, tudo. Então, esse braço também ajudou. A universidade, né? Vocês têm que atentar muito que a UFT, né, a Universidade Federal do Tocantins, ela é uma universidade muito boa. Vem gente do Brasil inteiro estudar aqui. Por exemplo, lá no meu campus tem muito paraense, muita gente de São Paulo, muita gente do Maranhão, muita gente do Nordeste em geral, Centro-Oeste, Goiás, porque tem áreas lá e tem professores lá que são muito bons em determinadas áreas lá. Por exemplo, na área de biotecnologia, fugindo um pouco da minha área, que é plantas, tem um professor lá que está montando uma indústria de vacina. Quem sabe disso? O professor está montando uma indústria de vacina para controlar alguns problemas de animais da região. Ou seja, às vezes a gente tem que pensar, às vezes quer pensar grande, mas a gente tem que pensar localmente, para a gente poder mudar, a gente chama de status quo, né? É uma palavra bonita, mas é mudar a nossa realidade, né? O que a gente viu? A gente viu uma dor, que era ter muda de qualidade, a gente tinha o conhecimento, né? A pesquisa, a universidade do nosso lado, a gente fez os testes necessários, validou a nossa ideia e foi para o mercado, né? Que é o mercado que vai realmente definir. E nós já estamos aí, já vai fazer 5 anos, estamos dando certo, estamos crescendo pouco a pouco e evoluindo aí no mercado. Então, isso partiu daí, ó, de onde vocês estão. Quando eu era bem novo também, eu sempre atuei na área ambiental, gostava. E hoje eu estou aqui, né? Estou desse lado, mas eu já tive desse lado aí. E esse lado me inspirou muito. Assisti muitas palestras também de grandes profissionais. Então, Rodrigo, você comentou comigo que o que também te ajudou a crescer foi a exportação com a Amazônia Comex, né? E a Amazônia Comex, a Marlene é CEO. Conta pra gente, Marlene, sobre o seu trabalho também com a Nova Planta. Então, gente, como a Thaís falou, eu sou a CEO da Amazônia Comex, que é uma empresa que trabalha com comércio exterior. O que a gente faz? A gente faz importação e exportação de produtos e serviços e internacionalização de empresas. Ou seja, você quer comprar de outro país, você quer vender qualquer coisa para outro país, você quer montar um negócio em outro país, a gente resolve para você. E nessa jornada, né, eu trabalhei com um programa do governo federal, onde eu qualifiquei mais de 250 empresas aqui em São Paulo. E nessa trajetória eu encontrei a Nova Planta e a gente fez esse trabalho junto. Então, o Rodrigo falou, olha, minha empresa foi para a Alemanha. Né? Então, assim, a empresa dele é reconhecida internacionalmente, não só na Alemanha, mas em diversos outros projetos. Né? E, através dessa qualificação para exportação, ele conseguiu tanto levar a marca dele, a empresa dele para fora, como também conhecer novos negócios, trazer mais conhecimento para o negócio dele. Né? Então, para quem não conhece a exportação, nunca ouviu falar, né, sobre exportação e importação, não se trata de você mandar um produto para outro estado, para outro município. É a relação comercial que você vai ter com outro país. Né? Hoje, a gente não tem aqui no Tocantins instituições, né, que preparam o aluno, o candidato, para poder passar por esse processo e trabalhar nessa área. Mas isso não é impedimento para ninguém. Hoje em dia, a gente tem o quê? A tecnologia.
Todo mundo pode se qualificar, né, na modalidade EAD. A UFT tem um curso de Relações Internacionais, eu sou formada em Relações Internacionais, com especializações na área de comércio exterior. E o curso de Relações Internacionais, que fica lá em Porto Nacional, ele te qualifica para atuar na área política e também para atuar na área de comércio exterior. E, é claro, não fiquem limitados só ao que vocês vão aprender sentadinhos lá na cadeira, né, da sua faculdade, em frente ao seu monitor estudando EAD. É muito importante que vocês aprendam a desenvolver o ato de buscar informações. Tá? O que faz o diferencial de um profissional? Principalmente numa área dessa, que é tão dinâmica, que tudo está mudando o tempo todo e você se relaciona com o mundo inteiro. Informação. Com quem eu vou falar, como que eu vou buscar, como que eu vou me destacar como profissional. Se eu tiver um negócio, se eu for empreendedor, vocês podem ser empreendedores, né? Eu tenho uma amiga minha, que eu qualifiquei a empresa dela lá em Gurupi, eu também sou de Gurupi, minha empresa está lá, que ela trabalha com capim dourado. Olha quantas pessoas aqui no Tocantins trabalham com capim dourado. Só que ela simplesmente, eu recebi um pedido de um cliente e eu vou atender e vou mandar o produto para o meu cliente. A partir do momento que ela se qualificou, ela não manda mais pedidos do cliente. Ela exporta os produtos dela hoje para mais de 7 países. Foi case de sucesso de vários programas, inclusive programas do Senai aqui no estado. E ela aprendeu o quê? A precificar o produto dela. Ela não vai vender um brinco de capim dourado por R$10 para o cliente dela. Ela sabe por quanto que o cliente dela revende. E se ela quiser montar uma loja lá fora, mesmo que seja virtual, para ela vender o produto dela num valor ainda melhor, ela pode. Ela foi qualificada. Então, através da informação que eu levei a ela, ela transformou completamente o negócio familiar dela. Então, até o esposo, que era meio resistente com o trabalho dela, passou a trabalhar junto com ela. Então, a gente consegue transformar a vida das pessoas através da informação. Eu falo isso porque, quando eu me especializei, quando eu me graduei, eu aprendi a parte técnica de como fazer o processo. Mas a gente precisa correr atrás. Olha, eu vou para um congresso, aqui eu não tenho com quem falar sobre esse assunto. Eu estou numa turma que é focada em comércio exterior, já sei com quem eu vou estudar. Mas viajem, descubram outros locais, outras pessoas. Eu não posso viajar, mas eu posso participar de eventos de forma virtual, eu posso entrar em salas virtuais e debater, e fazer uma rede de apoio, que a gente chama assim. Pessoas com quem a gente vai interagir sobre aquele assunto. Eu falo porque isso é muito importante. Vou pegar o gancho aqui da Nova Planta, inclusive em um evento que o Rodrigo participou, na Índia, que foi um evento na pandemia, que foi 100% virtual. Ele se conectou com uma outra brasileira que também estava lá, e agora eles trabalham juntos, cada um na sua empresa, e aprovaram um projeto de R$2 milhões de fundo perdido. Fundo perdido, que a gente fala, é um dinheiro que a gente ganha e não precisa devolver. Então, eles escreveram um projeto, ganharam 2 milhões. Por quê? Porque ele estava no evento lá na Índia, entrou para participar, encontrou uma brasileira e trocou informações. Então, acho que eu respondi um pouquinho. É o conhecimento, né? E eu acho legal você contar sobre essa experiência, porque, por exemplo, o Rodrigo ele é super especialista em biotecnologia e tal. Você fez relações internacionais, aí você se especializou em logística, comércio exterior, e você pode trabalhar em várias áreas, incluindo a biotecnologia, Então, para vocês verem quais são as oportunidades e possibilidades de trabalhar com biotecnologia, não é só sendo especialista, E como que foi? Existe alguma característica especial para trabalhar com exportação para a biotecnologia? Por exemplo, você tem que saber algum detalhe de... Precisa. Mas o que acontece? Geralmente, o profissional ele se forma na área de comércio exterior, e vai trabalhar e vai se descobrindo no nicho de mercado que ele quer se inserir.
Então, pode ser que a sua jornada, a sua vida te leve para trabalhar com commodities, vou trabalhar com soja, vou trabalhar com outros grãos, mas pode ser que acabe te levando para o segmento da biotecnologia e você se especialize em atuar nessa área. Por quê? Porque é muito abrangente, tá? São muitas normas, muitas legislações, tanto do nosso país quanto do outro país, que a gente precisa atender, né? A quantidade de requisitos é muito grande. Quando a gente foca num nicho específico, a gente já monta uma equipe de trabalho, né, que é multidisciplinar, para atuar naquele segmento. Então, digamos que eu vou atender a empresa do Rodrigo e outras empresas de biotecnologia. Eu vou atender empresas que trabalham apenas com a biotecnologia vegetal, ou eu vou pegar qualquer tipo de biotecnologia? Porque lá na UFT tem um professor que trabalha com vacinas, tem uma professora que trabalha com kombucha. Não é a mesma coisa, está no mesmo segmento e já tem uma variedade enorme, né, de requisitos para poder atender. Então, o seu próprio caminho, ou uma afinidade que você tenha, né, ou a sua jornada de trabalho vai te levando para o segmento que você quer atuar dentro do comércio exterior, né? Mas o que é interessante? O proprietário da empresa que você vai prestar o serviço, ele também ter conhecimento sobre o negócio, né? O que eu já encontrei aqui em algumas empresas que eu tive contato? Ele quer pagar e que você resolva aquela demanda. Ou então, a pessoa não acredita que ela tem condições de levar o produto dela para fora, né? Ela não tem essa crença, não tem essa fé, porque a cultura exportadora ela não é uma coisa forte aqui no Estado. As pessoas acham que mandar soja é tranquilo. Mas mandar, por exemplo, uma roupa, uma coleção de uma designer aqui do Tocantins, existe esses cases de sucesso aqui também, né? Então, parte muito do empresário acreditar. Então, digamos que vocês são todos empreendedores, né? Quais de vocês aqui acreditam que é possível colocar o produto para fora? E não tem assim uma regra, sabe? Você vai encontrar empresas grandes que o proprietário não acredita e empresas pequenininhas como essa do Capim Dourado que a proprietária acredita 100% desse processo, ela vai investir e ela vai conseguir exportar. Então, só voltando aqui à sua pergunta, né? E aí, tem que saber muita coisa? Precisa. Precisa por quê? Quem é dono do produto, ele precisa participar do processo, né? Você acaba conhecendo a história da empresa, a história do proprietário, a história, a essência do produto, até para que você consiga desenvolver todos os diferenciais competitivos desse produto e colocar ele da melhor forma possível na prateleira internacional. Ô, Rodrigo, eu acho que vocês perceberam que parece um silicone embaixo, né? O que é essa coisinha que tem? Oi, isso daqui a gente chama de meio de cultura. Como eu falei, né? A plantinha ela precisa se alimentar, né? Então, assim, como a gente faz a manipulação, para a gente poder chegar nessa produtividade aqui, por exemplo, a gente vai ali na plantinha e pega as características daquele solo ali. Aquele solo daquela planta, ela precisa de X nutrientes, X nutrientes, X nutrientes. Então, a gente formula isso por reagentes químicos no laboratório e dá essa alimentação e coloca, a gente chama de agar-agar, como se fosse gelatina, mas de laboratório, para poder dar essa consistência e ela crescer. Então, assim, através de uma única célula ou de uma parte da planta, a gente consegue propagar milhares de vezes. Entendeu? E aqui dentro ela está de forma asséptica, sem doenças, sem vírus e etc. Só para pegar a biotecnologia, gente, é manipulação da vida. Ou seja, é o que a gente faz. A gente pega um ser vivo e manipula ele. Por exemplo, a gente faz um melhoramento genético, insere um gene para ser mais produtivo, produzir mais fruta, produzir uma mandioca melhor. Então, biotecnologia é isso, é a manipulação da vida. Então, tem muito a ver com pesquisa também? Sim, não, tem que pesquisar. Assim, biotecnologia, para te desenvolver hoje, lançar um produto, tem que pesquisar bastante, né? Aqui no estado tem muita pesquisa. Inclusive, a UFT está com um projeto que ontem lá na Gurupi ele está recebendo 2.000 alunos da cidade, mas eles querem expandir para todos os campos
que aí chama Escola Floresta, Escola Biotecnologia, Escola Agronomia, conforme o nome dos cursos, que a gente recebe esses alunos, desde o ensino infantil, nosso piloto lá começou com o ensino infantil, até o ensino médio, e esses alunos vão para os laboratórios da universidade, eles passam o ano inteiro indo, todos os meses, para eles terem experiência em todas as áreas dentro da universidade, para eles poderem ver a Universidade Federal, ver que é de graça o curso, porque, infelizmente, hoje a gente ainda tem muitos alunos que acham que é paga a Universidade Federal no Estado. Então, assim, é de graça, a gente tem grandes professores, e hoje está tendo esse programa, esse projeto, né, para abraçar mais e trazer mais a comunidade para dentro da escola. Inclusive, se vocês quiserem conversar com o diretor de vocês para marcar uma visita na nossa universidade, a gente vai estar de portas abertas para receber vocês, para vocês passarem nos laboratórios, passarem em todos os projetos lá. Ontem a gente recebeu muitos alunos, então a gente está trabalhando nisso justamente para inserir vocês, porque a gente precisa, sim, de muitos pesquisadores que vêm do lado de vocês, que conhecem as realidades e as dores que vocês têm na realidade de vocês, são desenvolvidas novas pesquisas. Aí a gente acha que é uma besteira, está tendo um problema, meu pai é agricultor, isso, como já aconteceu, um agricultor tinha problema com fungos, e acabou que levou para dentro da universidade, isso virou uma linha de pesquisa dentro da universidade, foi desenvolvido controle biológico. Uma aluna lá, ela achou numa planta que a mãe dela dizia que era repelente natural, ela isolou o composto dessa planta no laboratório e hoje ela desenvolveu um produto dentro da universidade. Isso acontece muito no nosso curso. Gente que, tipo assim, às vezes está do empírico, que é de casa, para dentro da universidade, isso vira linha de pesquisa e até com premiação. Que legal. E você comentou aqui também sobre a biofábrica. O que é uma biofábrica? Agora que você explicou o que é biotecnologia, o que é a biofábrica? A biofábrica é uma fábrica de vida, né? Bio é vida, fábrica é produção, né? Ou seja, uma fábrica, por exemplo, de caixa, ela produz caixa, né? No caso da nossa biofábrica, é uma biofábrica de planta, porque a gente produz planta em larga escala, igual uma fábrica. Por exemplo, tem biofábricas de inseto, que produzem insetos para várias finalidades. Há biofábricas de abelha, que produzem abelhas em larga escala. Então, tudo que a gente produz com vida não precisa ser um ser vivo. Pode ser, por exemplo, quem produz proteína, quem produz enzimas, que são coisas biológicas, também pode ser chamado de biofábricas. Nossa, estou aprendendo muito aqui com vocês. Muito legal, não sabia disso. Marlene, você percebe que os países hoje em dia estão mais interessados nesses produtos relacionados à biotecnologia? Sim, a biotecnologia ela realmente está em alta. Não só estão interessados nesses produtos, como também estão investindo fortemente nesses produtos. Hoje a gente tem várias oportunidades para desenvolver projetos, assim como a Nova Planta cresceu, né, de um projeto, de um sonho. Vocês podem, de repente, entrar numa universidade, desenvolverem um projeto e captar recurso. Tá? Esse recurso pode ser captado aqui no Brasil, né, porque a gente tem aqui um investimento muito grande na área de inovação, né? E a região norte, nós estamos privilegiados com isso, ela tem sido olhada, né, de uma forma que nunca foi olhada antes. Então, muitos recursos estão chegando aqui para a região norte, muitos editais são voltados para a nossa região, adaptados para a nossa realidade. Né? Antes a gente recebia o quê? Um edital que era mesmo para competir com o mesmo requisito que uma empresa de São Paulo, do Rio de Janeiro. A nossa realidade é completamente diferente. Né? Então, o mundo hoje está olhando para a biotecnologia. Existe muita oportunidade aqui no Brasil para investir em biotecnologia, investir em ciência e tecnologia, em pesquisas, mas também tem fundos internacionais que estão olhando para as novidades, para as novas descobertas, para as pesquisas que estão sendo desenvolvidas dentro da biotecnologia.
Por exemplo, o caso da Nova Planta, que desenvolve muda de plantas em laboratório, né, existe uma demanda em vários países para a obtenção dessas mudas. Quando a Nova Planta chegou para ser qualificada para exportação, é porque tinha clientes querendo comprar grandes volumes das mudas da Nova Planta, né, clientes internacionais. Então, como mandar? Foi aí que eu conheci a empresa do Rodrigo. Então, além da gente ter a demanda do produto, existe uma demanda global por inovação. E a biotecnologia ela surge como uma das linhas de pesquisa mais forte dentro desse cenário. E quais países têm mais interesse nesses produtos que você tem percebido? Olha, vou te dizer que a Europa está bem na frente. Tá? Então, assim, Alemanha, França... Então, são países assim, que investem bastante dentro da biotecnologia. A União Europeia como um todo, mas eu te digo que a Alemanha ela se destaca mais dentre esses países. Portugal também é um país muito interessante. Por quê? Porque tem muitos brasileiros em Portugal agora, né? Então, quase todo mundo tem um parente, um amigo que está lá em Portugal, então pode trocar essa figurinha com a pessoa. Né? Tem uma facilidade da gente entrar nesse país. E é um país que tem feito acordos internacionais com o Brasil e facilitado muita coisa. Então, vocês podem, por exemplo, fazer um vestibular e estudar lá fora, estudar na Alemanha, estudar em Portugal, estudar na Itália. Tem muitos brasileiros indo para a Itália também. Os Estados Unidos também é um outro país. Na América Latina, o Brasil ele é super bem avaliado. Um país que fornece produtos, fornece serviços. Então, eles são os nossos clientes, um cliente bem forte, mas também são lugares que a gente pode absorver conhecimento. Hoje mesmo tem uma empresa que eu atendo que ela está indo para a Bolívia, está indo no voo agora para participar de uma feira. Né? Ela é de Araguaína, uma pequena empresária, uma artesã, e ela conseguiu ser aprovada, né, na seleção e vai participar dessa feira internacional que ela é muito setorial. Muito setorial por quê? Porque vai ter biotecnologia, vai ter artesanato, vai ter agronegócio. E quando você trabalha com essas empresas relacionadas à biotecnologia e você exporta para a Alemanha, por exemplo, você precisa saber falar alemão como profissional de comércio exterior? Como que é isso? Vai depender de que parte do processo você vai entrar. Então, a sua pergunta ela foi muito importante, eu estava até querendo comentar sobre isso, porque, às vezes, o aluno ele acha que a língua é a barreira principal. Né? Não, se você estiver trabalhando com comércio exterior, você vai focar em alguma área do Comex. Né? Então, a minha função hoje é de fechar contratos, é de buscar clientes para as empresas, então eu vou precisar ter domínio da língua. Mas eu tenho várias ferramentas que podem me ajudar, se você não for fluente e estiver trabalhando em um outro setor desse processo. Tá? Então, você não precisa ser fluente em nenhuma língua para você iniciar nessa carreira de comércio exterior. Você pode iniciar na carreira e iniciar o estudo da língua também. Tá? Documentos que você venha estudar que em outro idioma. Eu costumo falar para os meus alunos, que eu também sou instrutora no Senai, que, gente, vocês precisam aprender a executar o processo. Mas hoje a gente tem diversas IAs aí, né, que vão fazer o serviço para a gente muito mais rápido. É claro que você tem que saber, mas no dia a dia, para você ganhar produtividade, utilize as ferramentas, que ela vai te ajudar. Só pegando aqui, já participei de um mapa, na Índia, quando eu fui palestrar, eu usei tradução simultânea do Zoom. E então, palestrei para um monte de gente. E eles super entenderam, a gente conversa até hoje. Então, assim, eu uso as ferramentas. Eu não falo inglês, né? Mas eu uso as ferramentas e converso com o mundo inteiro. Por exemplo, eu tenho uma conexão muito forte com o pessoal aqui do Chile, da Colômbia. Assim, eu aprendi com o tempo o espanhol, a falar o castelhano melhor, conversando com eles, né? Mas, assim, no início foi bem difícil, eu usava a tradução. Por exemplo, eu participei de uma reunião com os árabes uma vez. Eles não falam inglês, eles falam árabe. E foi tradução simultânea, e vinha para português e ia para árabe, e eles entendiam. E todo mundo conseguiu se comunicar ali e pronto. Então, não é uma barreira mais hoje, a língua não é mais uma barreira. Isso aí já foi vencido. Né? Essa tradução simultânea é inteligência artificial? Na época não existia, mas eu me lembro que o Zoom já tinha essa função.
na época do auge da pandemia, que tudo era online, o Zoom já tinha, aquele aplicativo, já tinha essa função de tradução simultânea. Que ótimo. E você comentou que agora vocês conseguiram 2 milhões pelo FINEP, Fundo Perdido. Acho que o pessoal aqui deve ter ficado bem interessado. Conta um pouco o que é o FINEP e a dificuldade também, né? Porque, assim, dá a impressão que, olha, consegui 2 milhões, mas não é bem assim, né? Não, quando tu capta um recurso do governo, todo aquele recurso tem que ser destinado ao que tu propôs no projeto. Não vai para o teu bolso. Tu não está rico. Não. Aquilo vai para o teu projeto. Tu vai destinar, obviamente, vai ter a tua mão de obra, óbvio, mas tu vai destinar para aquilo, para a compra de equipamento, desenvolvimento da tua pesquisa, porque assim, tu se propôs a desenvolver uma inovação. O governo está acreditando na tua inovação. Então, assim, a inovação em biotecnologia, ela é sempre caracterizada como alto risco. Porque imagina, o projeto que está desenvolvendo, a gente está manipulando uma célula, um ser vivo, que pode ser que ela dê um resultado positivo, pode ser que ela não queira. Ela pode ser que ela diga, não quero mudar. Entende? Então, que é a pesquisa mesmo, né? Tentativa e erro. É alto risco. Biotecnologia sempre é alto risco. E sempre, quando um projeto ele é de alto risco, mais investimento ele tem. Porque mais chance de gerar rentabilidade e tecnologia para o país ele tem. Então, um projeto desse ele é avaliado por uma banca de profissionais muito capacitados, muito bons. Então, para eles aprovarem um projeto desse, precisa ser bem escrito, bem estruturado. Inclusive, só fazendo um adendo, diretor, se tiver empreendedores aí, projetos, depois quiser falar comigo, a gente tem uma incubadora de empresas em Gurupi, chama Inovo. A nossa empresa faz parte dessa incubadora e a incubadora ela ajuda a amadurecer essas ideias. A incubadora Inovo da Universidade Unir de Gurupi, ela é muito boa nisso. Ela ajudou muita gente nesse processo de amadurecimento de mercado e tem muitos alunos do ensino médio que têm projetos dentro da incubadora. Então, a incubadora ela ajudou a gente a aprovar o projeto da FINEP também, porque ela deu aquela orientação jurídica, ela deu orientação contábil. Então, dentro da incubadora, eles ajudaram a gente a modelar o nosso negócio. Por exemplo, nosso negócio era cru, né? Tipo assim, igual os jovens, pensando, eu quero abrir esse negócio porque tem essa solução, eu acho que isso vai dar certo. Então, eles vão lá com os profissionais e dão um caminho para a gente. Então, a incubadora hoje, que a gente faz parte, Novo, ela está contribuindo muito para a nossa empresa crescer. Até mesmo, por exemplo, com infraestrutura. No início a gente não tinha, por exemplo, infraestrutura de laboratório. A gente pode usar os laboratórios da universidade. Então, a Inovo, só de tu ter acesso, por exemplo, a um equipamento que custa, sei lá, 40 mil reais. Inicialmente a empresa não tem 40 mil reais, mas tu pode usar o da universidade para começar a desenvolver tua pesquisa, o teu produto. E assim que começou a nossa empresa, até a gente conseguir o nosso próprio laboratório, né? Essa parte da incubação de empresas de tecnologia, eu acho que, pelo que eu percebi, aqui no Tocantins existe bastante, né? A gente vai conversar com a gestora da incubadora da UFT mais tarde. Cláudia Auler, minha professora. Então, Maria Joaquina. Talvez a Cláudia seja coordenadora. Não sei, é Maria Joaquina o nome dela. É a Cláudia Auler que começou ela o também Pré-Novato. Não sei. Não, a gente vai falar com a Maria Joaquina, porque eu acho que deve ter uma equipe, né, bem grande lá na UFT. Deve ser. Tem sim uma equipe grande lá e bem capacitada, inclusive ela é da aula de biotecnologia. Sério? Aí, ó. Ela é da área de falaremos alimentos. disso. Que máximo. Gente, a gente tem um tempinho para perguntas aqui. Vocês têm alguma pergunta para fazer aqui para o Rodrigo, para a Marlene? Temos uma pergunta, a gente vai levar o microfone aqui. Bom dia, meu nome é Sabrina. A minha pergunta é como funciona a distribuição das mudas e se elas são plantadas comumente igual mudas comuns, né? Tipo, que a gente produz. Sim, esse projeto que a gente está aqui como piloto foi o seguinte, tem várias comunidades em Gurupi que são assentamentos, né? Assentamentos. E a prefeitura tem
por obrigação, né, o governo, de estar ajudando, né, a agricultura familiar, né, porque vem recurso federal para ela, para essa destinação. Então, eles contrataram a gente há 2 anos atrás para a gente produzir mudas para a agricultura familiar. Então, assim, quem contratou a gente atualmente foi a prefeitura, né? E aí a gente distribui para esses assentamentos, né? Mas como é que funciona o processo? Aqui, como ele falou, a gente consegue multiplicar ela muito mais vezes. Lá no campo, uma estaca vai dar uma muda, né? No laboratório, não. Por exemplo, uma estaca, se eu quiser fazer 1 milhão de muda, eu faço. Tipo, no laboratório eu faço. Então, ela vai sair daqui, né? E vai para um viveiro, uma estufa, onde ela vai crescer a muda, aí vai dar uma engordada nela, uma encorpada, uma climatizada, né? Porque lá no laboratório ela fica 24 horas de iluminação artificial e ar-condicionado. Não desliga o ar-condicionado lá. 24 horas de temperatura constante, todo controlado, né? Para ela ter um melhor desenvolvimento. Aí depois ela vai para uma estufa, aclimata, e depois que ela estiver num tamanho ideal, a gente distribui. Mas hoje a gente já está atendendo também, por exemplo, produtores. Ele vem atrás a gente, eu quero comprar, sei lá, 10 mil mudas. Aí a gente faz o projeto e produz para eles. É assim que funciona. É um mercado normal, viu? De compra e venda. Ô, Rodrigo, a Sabrina perguntou sobre a plantação também, né, dessa muda. É igual? Não, funciona igual. Só que essa muda aqui, ela é diferente porque ela não... Por exemplo, quando tu planta ali no solo, existe vários fatores, né? Que é a temperatura, a variação. Existe no solo micro-organismos bons e ruins, que são patogênicos, e aí que vão atacar a muda. Então, a muda, para ela crescer, ela vai... Tipo assim, ela vai crescer, mas tendo esses problemas, né? Essas sequelas, vamos dizer assim, e isso pode interferir na produtividade. Aqui não tem interferência de nada. Ela está 100% sadia e ela é mais produtiva. Então, quando ela vai lá para o solo, ela já vai mais resistente, ela já vai mais sadia, ela não passou por variação de temperatura, variação de clima, variação de ataque de doença, ela não passou. E outra coisa, a gente reduz aqui também o uso de agroquímico, né? Porque aqui nesse estágio de produção de muda não precisa. Só depois que vai para campo, né? Então, nesse estágio aqui, a gente dá uma reduzida nesse fator. E quanto tempo ela dura nesse potinho? Olha, a mandioca ela é muito rápida. Tipo assim, 1 mês ela já está grande, entendeu? Diferente de outras mudas. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo do lúpulo. O lúpulo é também uma cultura nova no Brasil, que vem crescendo demais, principalmente no Centro-Oeste. O lúpulo ele serve para 1 milhão de coisas. Principalmente ele é usado para saborizar a cerveja, né? Mas ele é muito utilizado para cosmético. E hoje o pessoal viu gente, tudo que é princípio ativo, ele tem maior valor agregado. Por isso que a Marlene falou que, por exemplo, o pessoal da Europa tem muito interesse na nossa biotecnologia. Por quê? Porque a gente tem muito valor agregado nos nossos produtos. Então, na verdade, eles têm interesse em ter o que a gente tem, entendeu? Então, assim, o lúpulo é uma nova cultura. Esse daqui ele vai para o Chile. Esse aqui é de um cliente nosso do Chile. Mas assim, a gente tem produção no Centro-Oeste crescendo, é uma nova agricultura. Ela precisa de mais investimento, é uma agricultura mais mecanizada, mas a rentabilidade e lucratividade ela é muito mais alta. Então, existe aqui 2 agriculturas que são diferentes, né? Na nossa região, a mandioca, no Brasil em todo, né? Mas o lúpulo ali também ele está despontando, crescendo o mercado. E ele está gerando para alguns estados do Brasil, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é o estado da Marlene, o governo está investindo na agricultura familiar, no lúpulo, porque é uma região propícia, a região serrana do Rio, para a produção, porque tem um clima mais ameno. Então, tem um projeto de financiamento da agricultura familiar, como aqui tem da mandioca, lá tem do lúpulo, para financiar para eles produzirem lúpulo. Tem um composto que chama lupulina, dentro do lúpulo, que ele está sendo muito utilizado para medicamento. Então, tudo que tem valor agregado, eu vou produzir, por exemplo, a gente está produzindo célula para uma empresa, né? Célula tem valor agregado, porque tu tem um procedimento, um beneficiamento. Quando eu beneficio e tenho mais manipulação daquilo, e eu consigo entregar mais valor, aquilo custa mais caro, como é a questão do biológico dela. Para o biológico crescer, ele tem que escolher a cepa, tem que isolar, tem que repicar, tem que ver se ele está produzindo o composto para controlar o patógeno. Então, tem todo um processo. E aqui também.
Será que eu respondi? Nossa, muita coisa. Obrigada, gente. A gente já chegou aqui no final. Temos... Será que dá para fazer mais uma pergunta? Dá? Então vamos. Oi? Você falou sobre o processo de plantação da muda. Aí eu gostaria de saber sobre o processo de geração dessa muda. Ah, tá. Beleza. Bom, aqui a gente chama de micropropagação in vitro, né? Isso aqui é uma área da cultura de tecidos vegetais. Assim como existe a cultura de células, por exemplo, hoje, para vocês usarem um creme de corpo, é isolado células da tua pele, que chama de fibroblastos, e a gente testa os compostos para ver se vai ter reação nessas células. Basicamente é feito assim. Então, a gente tem a cultura de células de plantas também. Funciona basicamente do mesmo jeito. Então, a gente pega e manipula esse material. Por exemplo, eu posso ali no cajueiro, que está ali atrás de vocês, eu posso tirar um galinho dele, aí eu faço um trabalho de limpeza nele para eliminar os fungos e bactérias que estão dentro dele, para eles não crescerem aqui. Aí eu inoculo ele aqui, a gente chama de inoculação, no laboratório. Obviamente, tem todo um aparato que é uma capela de fluxo laminar, que é um equipamento que purifica o ar. Tem que estar de luva, máscara, touca. E tem uma manipulação das mãos também, de corte, tem que isolar algumas partes que tem dentro, que a gente conhece, que a gente chama de meristema, ou às vezes nem precisa. E a gente faz essa inoculação e, a partir desse processo, essa mudinha, ela vai entender que, assim, o ser vivo, ele vai entender ali que ele está plantado e precisa multiplicar, né? Então, a gente coloca aqui, quimicamente, hormônios e vitaminas e nutrientes que vão forçar ele a fazer basicamente o que eu quero. Eu quero que ele gere muita muda, então eu vou inserir vitaminas e hormônios para que ele produza a quantidade que eu quero. Eu quero agora que ele cresça, então eu troco as vitaminas e troco os hormônios. Por exemplo, quando quer que seu cabelo, a gente não usa... Esqueci o nome, tiamina. A gente também usa tiamina aqui, a mesma tiamina que a gente usa. Basicamente, os mesmos nutrientes que a gente usa, a planta consome. Muda pouca coisa. Os hormônios mudam pouca coisa, basicamente é tudo igual. E a gente só manipula aqui, mas só que de uma forma mais pura de laboratório, e usa aqui, e elas têm a aceitação igual o nosso corpo tem, as plantas também têm. Isso é a conexão dos seres vivos. Posso falar uma coisa? Queria só compartilhar com vocês. Se vocês forem lá no Instagram do Rodrigo, ele costuma gravar vários vídeos, porque ele também dá cursos, né, para fora do país, aqui dentro também. Então, ele grava vídeos mostrando como é que ele faz no laboratório, como é que é o pós, né, e vocês vão poder conhecer como é que funciona tudo isso que ele explicou. A gente tem mais uma perguntinha aqui, rapidinho aqui, do professor. Meu nome é Alexandre Cordeiro, sou professor de biologia aqui da escola. Aí eu tenho uma dúvida, comparando esse processo, né, de cultivo in vitro com outros processos de obtenção de mudas e, na verdade, de reprodução de plantas, como a enxertia e alguns outros, quem sabe que tem algumas consequências, como a perda ou diminuição da fertilidade da planta. Aí eu queria saber se esse processo de cultivo in vitro, se a planta tem garantido se a fertilidade dela é mantida, se a gente, por exemplo, se for uma planta que gere sementes e a gente pode reproduzir sem precisar voltar a esse processo in vitro. Se a gente, depois do primeiro plantio, a gente consegue obter sementes que podem ser utilizadas para o plantio convencional, por exemplo, produção de mudas a partir de sementes. Não, beleza, entendi a tua pergunta. São dois fatores, que é a reprodução sexuada e assexuada, né? Nesse caso aqui é a reprodução assexuada, porque a gente está fazendo clones, né? O que a gente faz? No campo, a gente seleciona as mudas mais produtivas e a gente clona ela. Clona, exato. Tira um pedaço dela e clona. Aí está aqui, ela é um clone, é uma reprodução assexuada, né? Quando eu uso sementes, eu tenho a variabilidade genética, né? Que eu tenho gameta do pai e da mãe, né? Vai ter o cruzamento e identidade dos dois. Para produtores, da maioria das culturas, não é ideal eu ter variabilidade genética, porque senão eu vou ter variabilidade genética na minha plantação e, consequentemente, uma produtividade menos equilibrada. Então, a maioria dos produtores preferem clones, mudas que são iguais, idênticas e produtivas. Então, assim,
Essa parte que tu falou, se eu posso depois, então assim, todas as mudas que vão sair daqui depois, tu vai trazer esta aqui, vai ser clone dessa, né? Mas só que aí pode ter as intempéries de fungo, bactéria e tempo, né? Falando de semente, a gente tem uma outra área que também passa por aqui, que é o melhoramento genético. Tipo assim, eu faço o melhoramento genético de uma célula, trabalho dela, faço uma fusão de 2 células, de 2 núcleos, e gero um novo indivíduo. E esse novo indivíduo é o que a gente vai fazer posteriormente na mandioca. A gente extrai o DNA e a gente analisa o DNA e vai ver se tem mutação, variabilidade genética. A gente chama de variação somaclonal. Se tiver variabilidade genética, a gente descarta aquele lote. E a gente mantém os que mantiveram o mesmo DNA, né? Parece que é difícil, mas não, é um trabalho até simples. Extrair DNA de planta é a coisa mais fácil do mundo. Tu pode fazer até na cozinha de casa. Assim, não com tanto rigor, né? Mas basicamente. Então, e depois que a gente gera esse novo indivíduo, e aí a gente vai gerar semente, né? Que é o caso da soja. O pessoal faz muito isso e a soja passa por aqui também na fase de pesquisa, de desenvolvimento. Aí eles vão testar as sementes depois e vão ver. E aí, se eles verem que aquelas matrizes têm sim o gene, vai transferir o gene, que é o que eles querem, aí beleza. Não sei se eu respondi isso. Bom, eu sei que tem mais algumas perguntas. Será que a gente faz a última agora? Ou a gente deixa para o pessoal conversar depois? Vamos à última, então. Oi, sou professor de matemática, Gilson Coelho. Uma pergunta minha é se essas sementes elas são também resistentes a pragas, essas coisas do tipo? No caso aqui, a gente não usa semente, né? A gente usa clone. A gente vai lá na matriz, como eu te falei, tira o galho, né, dela, planto e gera novas variedades. E o que a gente faz? A gente faz o banco de germoplasma. O que é o banco de germoplasma? Esse material aqui, a gente não perde ele. A gente guarda tanto em laboratório, a gente faz um procedimento de criopreservação, que a gente congela ele a uma temperatura muito baixa para guardar esse material, e a gente planta matrizes para guardar o germoplasma, que é o material genético. Então, assim, quem trabalha com isso sempre tem o seu banco. Não pode perder aquele banco. Por isso que a gente faz, guarda no laboratório, guarda em criopreservação, se a pessoa tiver condições. Igual guarda o sêmen bovino, mesmo funciona com as plantas. A gente guarda elas, que era para ter sempre o materialzinho ali guardado. Quando a gente desenvolve qualquer ser vivo, tipo assim, manipulado, a gente sempre tem que guardar aquele ser ali para a gente sempre ter, né? Então, tem uma tecnologia aqui que a gente chama de semente sintética. Eu pego uma parte dessa planta, eu faço uma microcápsula nela, com reagente químico, e vai ficar ali, e aquilo ali eu vou guardar aquele material. O dia que eu não tiver mais, eu volto para o laboratório. Eu trabalhei no projeto da Embrapa, que não sei se você sabe, todos os estados eles têm um banco de sementes. E esse banco de sementes manda para Brasília. E de Brasília eles mandam para a Noruega e mandam para o Alasca, onde tem um banco de todas as sementes do planeta. Que se um dia tiver uma catástrofe ambiental muito grande, lá tem um banco de sementes. Não sei se vocês sabiam disso. Pesquisa lá, o Banco de Sementes Mundial. Tem um no Alasca, acho que é na Antártida, tem um, que é no centro de pesquisa. Depois o senhor pode pesquisar e trazer. E dá para visitar virtualmente também. E tem um no Brasil também, tem um, que é o Banco do Brasil. Inclusive, se o senhor quiser, por exemplo, eu quero fazer uma aula de fungo. Se o senhor quiser pedir do banco de fungo, o senhor pode. Para a escola, eles mandam para o senhor. Para o senhor estudar, ver e tal, para pesquisa, eles mandam, é autorizado. A gente tem um professor que quer pontuar uma coisa aqui, ele disse que é rapidinho. Bom dia, meu nome é Osman, sou professor e coordenador da área de matemática. Você, como empreendedor, eu acredito que também empresário, quanto é que você tira, em média, não precisa dizer o valor, em média, entre tanto a tanto por mês, e esse profissional, quando ele sai da faculdade e vai para o mercado de trabalho, qual é a média salarial dele, já que é um mercado que está em expansão? Bom, assim, o faturamento da empresa, infelizmente, eu não posso falar. Mas, assim,
Vamos colocar lá, eu vou falar um exemplo, né? Uma média de uma biofábrica, hoje ela precisa faturar aí uma biofábrica pequena, de 10 até 50 mil por mês. Para ter biofábrica de amigo meu que fatura milhões por ano lá em São Paulo, né? Que são mais específicos. Mas, por exemplo, tem laboratórios que trabalham com coisas muito pequenas, que são microscópicas, que valem muito dinheiro. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela ganha milhões por ano. A empresa, gente, não vai pensar que é ela, que é milionária. A empresa ganha, É que mas faturamento gasta, é diferente de lucro, né? gasta muito, né, com reagente e tal. Ela, inclusive, foi uma das primeiras a produzir uma proteína. Já vou chegar nos números, beleza? Eu também estou me formando em engenharia, também sou dos números. Aí, ela produz, por exemplo, proteína. O que é proteína? Quando tomou a Pfizer, eu acho que a maioria tomou Pfizer na época da Covid, né? Pfizer é o seguinte, tu pega o vírus, isola um pedacinho da proteína dele, aí joga dentro do teu corpo. A vacina é isso, basicamente. E o teu corpo entende que aquilo ali é um invasor e cria anticorpos. Para quando vier a doença de verdade, forte, o teu corpo já está protegido. Então, ela foi uma das primeiras a conseguir sintetizar o SARS-CoV-2. Ou seja, são coisas microscópicas que tu não vê, em quantidades muito pequenas. Tipo assim, uma SARS-CoV-2 hoje, acho que deve estar valendo em 40, 50 mil reais. Acho que aí o professor de matemática, depois de biologia, vai dizer para vocês, microlitros. Microlitros. É menos que ml, bem menos que ml. É uma escala que tu não enxerga. Tipo assim, ela vai te dar um tubinho, que a gente chama de Eppendorf, e tu não vai conseguir ver. Mas ali dentro tem milhões e milhões e milhões de enzimas que vão fazer, entendeu? E o valor é muito alto. Hoje, um profissional de biotecnologia, se ele for aplicado, tem que ser aplicado, não adianta. Tem que escolher uma área e estudar. Depende da empresa, mas se ele... Tipo assim, vou colocar ele dando... Porque assim, todo profissional hoje, geralmente, os que eu conheço, eles não são mais tão fixos assim. Por isso que essa cultura empreendedora tem que ser difundida na escola, porque tu não vai depender só daquele salário. Tu pode dar consultoria para várias empresas, assinar projetos, entendeu? É isso que geralmente eu faço para aumentar a minha renda, né? Faço projeto, etc. Mas hoje aí, por exemplo, vou botar um salário do meu amigo meu, que trabalha na Solubio, como eu citei. Aí deve estar ganhando uns 10, 15 mil reais aí, fora os benefícios e tudo mais, né? Mas assim, dedicado, estudar, trabalhar, né? Assim, não precisa tu ser o melhor em cálculo, melhor... Não, tu precisa se dedicar naquilo, ser bom naquilo e desempenhar uma boa função naquilo. Vocês podem depois trabalhar na empresa dela lá, do pai dela lá. Porque eu tenho certeza que na área biológica tu sempre precisa melhorar, porque senão tu fica para trás. A área de biotecnologia, se tu não se atualizar constantemente, tu sempre fica para trás. Por exemplo, olha aí, a proteína da Covid, na época o governo estava pagando milhões. Agora todo mundo faz. Então, tá vendo? Já uma coisa que foi muito mega necessário para salvar nossa vida, agora já é obsoleto, porque já tem outras tecnologias. Então, a tecnologia na área de biotecnologia, ela avança muito rápido. Hoje, eu não sei se vocês sabem, já vou terminar, tá? Tipo assim, foi os primeiros testes de vacinas comestíveis. O que acontece? A gente sabe que vários locais do Brasil, de várias regiões do mundo, é muito escasso e culturalmente tu não pode aplicar uma injeção na pessoa, que a cultura dela não permite. Mas permite tu comer um alface, tu comer um vegetal. Então, tu está produzindo, que é o que a gente está fazendo, mas de outra forma. Produz as mesmas proteínas de uma vacina numa planta e tu come, tu já está vacinado. Tem 2 empresas que estão fazendo isso no mundo como teste. Então, eles fizeram para a Covid, eles fizeram Covid, mas não com medo, né? Eles produziram células vegetais, porque na planta, se a planta crescer desse tamanho, crescer daquela árvore, toda árvore vai ter a proteína da vacina. Então, eu extraio todas aquelas folhas, passo numa máquina, purifico isso numa outra máquina e eu tenho uma quantidade muito grande de vacina. Hoje, tudo é produzido geralmente vacina em ovos, né? Ou em micro-organismo. E a quantidade, depois que purifica, é muito pequena. Então, hoje, através dessas vacinas à base vegetal, que usa o organismo vegetal, tu consegue produzir uma quantidade de composto muito maior pelo corpo. E
toda aquele vegetal, tá? Então, eles estão fazendo alguns testes, eu estava lendo alguns artigos, para vacinar de algumas doenças, não só vacinar, mas imunizar de algumas doenças que são muito recorrentes na África. Então, por exemplo, eu planto um vegetal ali, que é costume daquela aldeia, eu expresso naquela planta, que é o que a gente está tentando fazer com a outra empresa, e pronto, aquela pessoa come aquela planta e o corpo dela absorve. Mas isso é pesquisa ainda, viu, gente? Mas logo, logo vai sair. Já tem testes positivos. Então, é uma forma diferente de imunizar sem tu precisar, entendeu? Parece ficção científica, né? Mas é realidade científica. Não, é realidade testada já. Maravilhoso. Eu acho que agora a gente pode finalizar. Eu só estou preocupada com o horário aqui do pessoal, né? Senão, eu ficaria horas aqui conversando com vocês. É muito interessante. Então, eu já vou deixar aqui o Instagram do Geração Curto Circuito, que a gente vai colocar alguns cortes. Geração Curto Circuito, Instagram, TikTok. E no YouTube a gente vai colocar todo esse bate-papo na íntegra também. Eu quero agradecer ao Rodrigo, à Marlene, ao professor Wesley, à professora Gisele, a toda a equipe do Geração Curto Circuito, que a gente trouxe uma equipe de São Paulo e também contratou aqui no Tocantins algumas pessoas. Quero agradecer aos alunos, nossa, super atentos, amei conversar com vocês. E eu gostaria que vocês deixassem também o Instagram ou outras redes sociais de vocês, porque provavelmente tem muita pergunta aqui que o pessoal gostaria de fazer e eles podem continuar conversando com vocês pelas redes sociais. Então, eu já agradeço e pode deixar o seu Instagram, por favor? Obrigada a todos por estarem aqui e aprenderem um pouco mais, né? Porque para a gente que está palestrando, trazendo informação, conhecimento, é muito importante que todos participem e vocês estão aqui participativos. É bom ver a nova geração querendo aprender, sabe, trazendo demandas reais aqui para a gente. Isso é muito gratificante. Agradeço o convite por participar aqui. Meu Instagram é Marliene_Severiano. Se não acharem de cara, podem seguir a Geração Curto Circuito. A gente tem publicações lá, né, a nossa empresa está marcada, o meu Instagram também está marcado. Se alguém tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a área de comércio exterior, a minha empresa também ela dá alguns cursos. Aí pode me chamar lá no inbox que a gente conversa e eu dou aqui um curso de 20 horas, tá? Vou ofertar para quem tiver interesse e quiser aprender um pouco mais. Já vou terminar. Gente, o comércio exterior, ele é para todo mundo, viu? É porque não é disseminado. Mas, tipo assim, o comércio exterior, ele traz uma rentabilidade maior, entendeu? Pro produto, independente do produto. Depois a Marlene vocês podem chamar no WhatsApp lá. E isso ajudou muito a nossa empresa a mudar a nossa mentalidade. Tipo assim, hoje eu estou conseguindo, é pequeno nosso contrato, mas a gente está chegando no Chile, entendeu? A gente está chegando, já fui na Alemanha, então lá na Alemanha tem os profissionais que sabem que existe a nova planta lá no Grupinho do Tocantins e que está fazendo ciência. E eles sabem que a gente vem forte, que a gente vem para fazer. Então, assim, o que acontece? Então, a exportação, o comércio exterior, ele leva a gente para outros locais, entendeu? Eles sabem que brasileiro é muito bom. Bom, a minha rede social pessoal é RC Engie Biotech, de abreviação de Engenharia de Biotecnologia, Engie Biotech, ou pode digitar lá Rodrigo Cordeiro, não sei se aparece, mas @RC Engie Biotech, meu pessoal. E da nossa empresa, pode digitar lá @NovaPlantaGPI, que é a abreviação de Gurupi, @NovaPlantaGPI, ou www.novaplantagpi.com.br, e lá no site também tem o nosso Instagram, aí tem o meu contato lá, vocês podem mandar mensagem, que a nossa empresa é super aberta a falar, conversar com vocês, entendeu? Inclusive, receber posteriormente estagiários, tá bom? Obrigada, gente. Valeu.